O dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Sinais que podem levar à suspeita de autismo aparecem quase sempre na primeira infância, como dificuldades sociais, de foco, para fixar o olhar e a sensibilidade nos sentidos. O conhecimento sobre o diagnóstico precoce, as intervenções terapêuticas e a inclusão fazem parte do processo para desmistificar o transtorno e combater o preconceito. Quem tem mais informações para compartilhar com a gente é o supervisor do Serviço de Longevidade do Instituto Jô Clemente, Vitor Martinez. Atualmente, depois do último manual, foi determinado o DSM, que é uma conscientização mundial mesmo sobre os transtornos e possíveis questões de saúde mental, transtorno do espectro autista é o nome mais adequado para ser chamado, porque o espectro é bastante extenso, com bastante variedade. Então, chamarmos de transtorno do espectro autista é a forma correta e, por vezes, as pessoas chamam de TEA também, que é a nomenclatura de forma reduzida. E a gente acompanha bastante, Vitor, o trabalho, a dedicação de pais, de familiares, para dar o melhor atendimento, principalmente às suas crianças que se enquadram no espectro do autismo. Quais são as principais demandas hoje em dia? Se inicia por um diagnóstico bem elaborado. Nós do Instituto temos bastante cuidado com essa questão, fazemos lá o diagnóstico. Existem outros locais que também fazem esse diagnóstico, porque a partir dessa descoberta, dessa evidência mais adequada, podemos pensar em intervenções terapêuticas, em inclusões nos espaços sociais, educacionais e até mesmo laborais. Então, tudo começa pelo diagnóstico, que a partir daí, junto com a família, nós iremos traçar a trilha de vida dessa pessoa da melhor forma possível. E esse diagnóstico, essa percepção de que algo deve ser mais pesquisado, vai desse olhar mais atento dos pais? Normalmente acontece dentro da própria família, ou um segundo núcleo muito comum socialmente para todas as pessoas são as escolas. Se por vezes a família não identificou traços muito específicos, como por exemplo, não conseguir atender o próprio nome quando chamado, ter uma dificuldade de interação social com a própria família ou com outras crianças, na escola isso costuma ser observado. Mas é importante ressaltar que, no caso do autismo, é muito importante que ele seja visto dentro da primeira infância. Então, até os 2 anos, para a partir daí, a gente já pensar juntos nas estratégias e nas intervenções terapêuticas como um todo. E aí, a partir de uma observação clínica, não de especialistas, bem individualizada, é possível se falar sobre níveis do autismo? Dessa última nomenclatura, nós temos 3 níveis de suporte, né? É assim que é definido hoje, é o suporte 1, 2 e 3. Obviamente, de acordo com o nível, a necessidade de suporte ela é maior, questões relacionadas até uma deficiência intelectual pode ser desenvolvida em alguns dos níveis, assim como a dificuldade na linguagem. Então, é importante classificar a questão do autismo dentro dessa nomenclatura, para a gente poder, a partir daí, também pensar em suportes específicos, mas sempre entendendo que cada pessoa é uma, independentemente do diagnóstico e do nível. E é interessante que a gente olhe primeiro para esse sujeito, para a partir desse olhar, a gente pensar nos apoios que serão adequados para que ele consiga se desenvolver no decorrer da vida. Victor, também é muito mais frequente, não hoje em dia, esse diagnóstico mais tardio, até na fase adulta. Não muitas pessoas sendo diagnosticadas como fazendo parte do espectro autista, mas já na fase adulta. O que fazer nesses casos? Olha, sempre é possível observarmos essas características e pensarmos um diagnóstico, mesmo quando de forma mais tardia, como foi dito, Joyce. A questão é que no momento dessa observação, na construção desse diagnóstico, será feito uma entrevista, um entendimento para ver quando que começaram esses traços do transtorno do espectro autista, para a partir daí se pensar na elaboração desse diagnóstico. Então é muito importante que mesmo quando de forma mais tardia, agora com a informação sendo disseminada uma proporção maior em todas as mídias, na sociedade como um todo, a pessoa que sentir que tem alguma questão, ela procurar sim ajuda, procurar um diagnóstico, para a partir daí pensarmos em uma estratégia para lidar da melhor forma possível com essa questão do TEA.
E a palavra inclusão, ela é fundamental nesse processo, não, de inserção e interação de todas as pessoas. Quando a gente pensa numa sociedade verdadeiramente inclusiva, nós estamos pensando em quais aspectos fundamentais? A sociedade, para ela se considerar mais inclusiva, ela precisa fazer o papel dela dentro desse processo chamado inclusão. Então, pensar que os ambientes, sejam eles escolares, ambientes de trabalho, ambientes sociais de convivência e entretenimento, eles têm que pensar de que forma eles podem se adequar para receber essa pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Então, por vezes, não são questões complexas, mas que são, sim, fundamentais. É ainda considerado que pessoas dentro do transtorno do espectro autista, por exemplo, tenham uma hipersensibilidade em relação a algum sentido. Então, em questões de som, em questão de luz. Então, um ambiente que a receba, que pense minimamente que esse som, esse barulho, vamos dizer assim, do ambiente pode ser controlado, essa iluminação pode ser regulada, já é um passo fundamental. Além do que também entender de que forma ela pode ser verdadeiramente um apoio para que a pessoa consiga ter uma experiência e se desenvolver da melhor forma possível dentro daquele ambiente. Então, a inclusão é construída por todos os atores, pela pessoa com deficiência, seus familiares e também a sociedade se adaptando da melhor forma possível.